Graça e paz para você que está me dando aí a oportunidade de assistir esse vídeo. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento 2. Esse é o canal que Deus tem movido meu coração para poder deixar mensagens que tragam algo da parte de Deus para nós. Mensagens que falem da palavra do Senhor, mensagens que sejam um contraponto a que a gente está vendo nas redes sociais, especialmente no Facebook, tudo muito politizado, tudo muito a favor de A, a favor de B. E o que Deus tem movido meu coração, eu creio também que tem movido o coração de muitos cristãos na face da terra, é a urgência de pregar a palavra, né? Tendo em vista que esse coronavírus aí é só uma gotinha, é só um dedinho da mão de Deus mostrando que está chegando o tempo do fim. É só um sinal. Bem, esse vídeo de hoje é para fazer ainda aquela série de estudo bíblico sobre os profetas maiores e menores. É mais um vídeo dessa série. E nós vamos então nesse momento orar. Poderoso Deus, Pai eterno, mais uma vez na Tua presença entramos para poder, Senhor meu Deus, usar esse veículo de comunicação para poder pregar a Tua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor a partir de agora me use, eu peço ao Senhor que a Tua palavra seja pregada, disseminada, peço ao Senhor que cada um que esteja vendo esse vídeo também pregue a Tua palavra, Senhor, compartilhando esses vídeos, meu Deus, que estão no canal, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, a vida de cada um desses que está aí, me dando esse privilégio, essa oportunidade de poder anunciar o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje então nós vamos falar sobre mais 3 dos profetas menores, tá? Serão os últimos desses que são assim chamados: Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos começar então por Ageu. O seu nome significa meu aniversário. Possivelmente ele nasceu durante o período do exílio na Babilônia e foi um dos chamados profetas menores. 3 profetas menores aí desses que nós vamos ver aí. Nós vamos ver que os outros foram Zacarias, que foi seu contemporâneo, e Malaquias, que profetizou cerca de 100 anos depois deles dois, tá? E ele fez parte do período da história judaica que se iniciou após o retorno do cativeiro na Babilônia. Ageu é conhecido como profeta do templo e ele profetizou quando Zorobabel era governador de Judá. Confere Ageu 1, versículo 1. O seu livro contém 2 capítulos, escritos após o retorno do cativeiro. Ele pertenceu ao último período profético, que é o profetismo posterior ao exílio. Só para a gente relembrar, antes do exílio, a mensagem central dos profetas era o anúncio do castigo. Lembram? O povo estava totalmente afastado, desviado dos caminhos do Senhor, estava totalmente corrompido. Isso vinha desde a mais alta prateleira lá, desde os reis até o meio do povo mesmo. A corrupção estava geral. Qualquer semelhança com o Brasil não é exatamente mera coincidência não, tá? Só comparar, tá? Eu sei que do mesmo jeito que lá em Judá ainda tinha o remanescente fiel, no Brasil ainda tem o remanescente fiel, certo? Não estou botando todo mundo no pacote não, mas infelizmente lá em Judá a maioria já estava corrompida, inclusive na própria liderança do chamado templo, os sacerdotes, coisa e tal. Isso a gente já viu aí nas lições anteriores. Só você conferir na Bíblia que você vai ver, tá? No Brasil não é exatamente diferente não, só comparar, tá? Vamos lá. Então, antes do exílio, a mensagem central era o anúncio do castigo. Durante o exílio, a mensagem era consoladora, ali, quando deu ruim, quando o povo estava lá já no exílio. E após o exílio, era o momento de promover a restauração. Além de ser contemporâneo de Zacarias, Ageu também foi contemporâneo de Esdras e Neemias.
O seu livro foi escrito entre o fim de agosto e meados de dezembro de 520 a.C., cerca de 17 anos depois do retorno dos judeus do exílio, tá? Quando ainda não havia se completado a restauração do templo. É uma mensagem de exortação e de motivação a respeito da restauração de Jerusalém e seu templo. Ele escreveu essa mensagem porque ele percebeu que o povo estava preocupado com suas próprias vidas e esquecido do principal, a casa de Deus. As pessoas precisavam ser lembradas que Deus deve estar sempre em primeiro lugar em suas vidas. Por isso, Ageu fez essas exortações. Eles haviam se esquecido que a situação de Judá era deplorável após o domínio da Babilônia. Estava tudo destruído. Havia muita desolação naquela terra quando os judeus regressaram do exílio, mas mesmo assim cada um procurava se defender sozinho, plantar sua roça, estabelecer seu comércio, sem nenhuma estrutura de nação, até que Zorobabel, que era um leigo, e Josué, que era um sacerdote, reuniram o povo para tentar estruturar uma nação, reconstruindo Jerusalém e o templo. A partir de então, o profeta Ageu começa a encorajar seus compatriotas através de suas exortações, que tinham como tema principal a seguinte mensagem: se o templo for reconstruído, tudo vai melhorar, pois Deus habitará novamente no meio deles e espalhará suas bênçãos. É um apelo veemente e claro para tornar viva e fraterna a comunidade que está ameaçada de total desintegração. A profecia de Ageu não se limita ao tempo presente, ele procura fazer com que todos vejam no futuro uma esperança maior para o povo judeu, que retornará à sua grandeza anterior e voltará a ter no trono um descendente de Davi. Esse templo se tornou algo magnífico no tempo de Herodes, mas foi totalmente corrompido e se tornou fonte de exploração por causa da degradação moral e espiritual dos líderes religiosos. Essa degradação recebeu duras críticas de Jesus, que anunciou a substituição desse templo por outro, o seu próprio corpo. Isso está em João 2:21. Vocês perceberam que mesmo depois da restauração, do exílio, mesmo o povo tendo passado pelo que passou lá na Babilônia, ainda assim recebeu nova chance, ainda assim se corrompeu de novo, e Jesus fez aquelas críticas. Inclusive foi Jesus que entrou chicoteando aqueles camaradas que estavam fazendo um comércio corrompido lá no templo. Tá lembrado? Vem comigo. Essa visão é ainda maior e mais bonita do que aquilo que Ageu sonhou e profetizou, pois o próprio Deus se fez homem e restaurou a comunhão entre ele e o ser humano, através do sacrifício de seu próprio filho na cruz. Bem, são 4 as mensagens de Ageu. A primeira dela, aos que moram em grandes casas, ao passo que o templo está em ruínas. Confere na sua Bíblia Ageu 1, do 1 ao 15. Essa foi a primeira mensagem. A segunda, proclamação de que Deus encheria a sua casa de glória. Ageu 2, do 1 ao 9. A terceira, o abandono da reconstrução do templo. Tornou a todos impuros perante Deus. Confere Ageu 2, do 10 ao 19. E a quarta foi uma mensagem a Zorobabel. Faria tremer os céus e a terra. Ageu 2, do 20 ao 23. Então essas foram as mensagens de Ageu para despertar o povo. Agora vem comigo aqui que nós vamos falar de Zacarias. Seu nome significa o Senhor se lembra, ou memória do Senhor.
foi um dos profetas do pós-exílio do Antigo Testamento. Ele também foi um dos profetas chamados menores. Como nós já falamos, ele foi contemporâneo de Ageu. Confere Esdras 5, versículo 1. Profetizaram na mesma época entre os judeus de Judá, a fim de despertar esse povo para completar a tarefa de reconstruir o templo. Confere Esdras 6,14. Como descendente de Berequias, vá lá em Zacarias 1,1 para conferir isso aí. Um dos filhos de Ido, ele era de linhagem sacerdotal, da tribo de Levi. Possivelmente foi chefe de família sacerdotal. Confere Neemias 12,16. É reconhecido como um dos profetas mais messiânicos do Antigo Testamento, pois faz referências distintas e comprovadas sobre a vinda do Messias. Vamos lembrar que Isaías também foi um profeta messiânico, tá? E nós vamos estudar sobre ele mais na frente. Vem comigo. Começou seu ministério por volta de 520 a.C., também, durante o reinado de Dario, cerca de 6 anos antes do primeiro grupo retornar do exílio babilônico. Quando os judeus foram autorizados a voltar à sua terra natal, por ordem de Ciro, estavam totalmente dispersos, sem uma liderança. Esses judeus estavam entre os mais pobres e, ao retornarem sob a liderança de Zorobabel e Josué, reconstruíram o altar e começaram a construir o templo. Mas logo em seguida eles se deixaram dominar pela apatia e paralisaram a obra, porque se deixaram influenciar pela oposição dos vizinhos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Aqueles judeus do reino de Israel, que se casaram com habitantes de outros povos, seus opressores ou outros estrangeiros. Os samaritanos conseguiram uma ordem do governador para interromper a construção, que ficou paralisada por 12 anos, por causa também da preocupação dos judeus com outras atividades e do seu desânimo. Vamos relembrar aqui. Eu falei aí do reino de Israel, do reino de Judá. Dá uma olhadinha na primeira lição que eu falo sobre a história dos reis de Israel. Lá está tudo explicadinho por que o reino foi dividido. E aí a gente entendeu que os samaritanos surgiram dessa mistureba aí. Quando o reino foi dividido, o reino de Israel teve sempre reis que desagradaram o Senhor, idolatraram, fizeram aliança com outros povos. Então essa mistureba toda aí é que deu origem aos samaritanos, tá? Só para a gente relembrar. Agora vem comigo aqui. Nesse contexto aí de apatia, de desânimo, de tudo, Zacarias e Ageu começaram a motivar o povo a se voltar para o Senhor. Zacarias fala sobre o Messias que está por vir reinar em um templo restaurado e em uma cidade restaurada. Zacarias, em oráculos e visões, mostra que Deus não desistiu de realizar o seu projeto através da comunidade. O profeta reanima a esperança de um povo que passa por grandes dificuldades materiais e dúvidas de fé, que fazem com que esse povo tenha uma resignação passiva, sabe, aquela coisa da apatia. Zacarias estimula seus compatriotas a arregaçarem as mangas e reconstruir o templo. Confere Esdras 6,14. Como símbolo da fé e da unidade nacional. Zacarias, tal como seu contemporâneo Ageu, se preocupa com a reconstrução do templo, mas ele dá mais ênfase à restauração nacional e suas exigências de pureza e moralidade. Isso vai abrir a chamada Era Messiânica, na qual o sacerdócio representado por Josué será exaltado. Confere Zacarias 3, do 1 ao 17, mas na qual a realeza será exercida pelo germe.
Confere Zacarias 3:8. Termo messiânico que se refere a Zorobabel. Zacarias 3:12. Seu livro se divide em duas partes. A primeira, Zacarias do capítulo 1 ao capítulo 8, contém seus oráculos. A segunda, que vai de Zacarias do capítulo 9 ao 14, contém um olhar para o futuro e o anúncio do Messias. É impossível ler essa segunda parte do livro de Zacarias sem ver que ele anuncia de forma clara a vinda de Jesus. Dentre as suas profecias classificadas como era messiânica, nós podemos citar os ressurgimentos da casa de Davi, isso está em Zacarias 12, e de uma teocracia guerreira, está em Zacarias 10, versículo 3, e vai até o capítulo 11, versículo 3, mas também cultual ao estilo de Ezequiel, Zacarias capítulo 14. Especificamente sobre o Messias, o profeta menciona as seguintes profecias: como o servo do Senhor, o renovo, Zacarias 3:8. Como o homem cujo nome é renovo, Zacarias 6:12. Como rei e como sacerdote, Zacarias 6:13. Como o verdadeiro pastor, Zacarias 11, do 4 ao 11. Rei Messias humilde e pacífico, está em Zacarias 9, do 9 ao 10. Ele falou também sobre a traição que Jesus sofreu por parte de Judas, a negociação do seu paradeiro por 30 moedas de ouro. Confere Zacarias 11, do 12 ao 13. Confere também Mateus 27, verso 9. Confere Jeremias 26, verso 31. Bem como também profetizou sobre a crucificação de Jesus. Confere Zacarias 12, 10. Os seus sofrimentos, está em Zacarias 13, 7. E a sua segunda vinda, está em Zacarias 14, 4. Ele também fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em Zacarias 9, versículo 9. 400 anos antes disso acontecer, tá? Aí você vai conferir lá, Mateus 21, verso 4, e confere Marcos 11, do 7 ao 10. Além disso, Marcos 14, 27 faz referências a Zacarias 11, assim como João 19, 37 faz referências a Zacarias 12, 10. Esse texto de Zacarias é uma profecia clara sobre Jesus e seu sacrifício e morte na cruz. Então a gente viu que Zacarias foi um profeta messiânico também. Vem comigo, nós vamos falar de Malaquias. Seu nome significa o mensageiro de Deus. Foi o último dos chamados profetas menores, sendo contemporâneo de Esdras e Neemias, após o povo israelita ter retornado do exílio na Babilônia. O seu livro foi escrito por volta de 430 a.C., após a reconstrução do Muro de Jerusalém. Seu objetivo era fazer o povo sair do estado de apatia religiosa e retornar aos princípios da lei mosaica. Seu livro é um livro profético que mostra a necessidade de reformas antes da vinda do Messias. Ele fala sobre o amor de Deus, o pecado dos sacerdotes, o pecado do povo e a vinda do Senhor. O capítulo 1 fala sobre o amor que Deus tinha por Israel, assim como fala dos pecados do povo. No capítulo 2 e em parte do capítulo 3, a advertência ao profeta a advertência do profeta é em relação aos sacerdotes que se desviaram e fizeram o que era reprovável aos olhos do Senhor. Malaquias chama a nossa atenção no final do seu livro sobre a importância da família como alicerce da sociedade. Oh, como isso está fazendo falta no século XXI, como nós tivemos aí no Brasil, ainda estamos tendo aí pessoas e instituições massacrando a família, fazendo de tudo
para arrebentar com a família brasileira. E cabe uma advertência aqui, estou dentro da lição, a nós como servos do Senhor. Está na hora de parar de falar de política no Facebook, está na hora de parar de defender A, B ou C em política, está na hora de botar o joelho no chão e pregar a palavra para restaurar esses valores aí, os valores familiares. Vamos lembrar desse profeta aí, Malaquias. Estou dentro da Bíblia, hein? Malaquias chama a nossa atenção no final do seu livro sobre a importância da família como alicerce da sociedade. Essa parte final é uma exortação de Deus ao arrependimento e ao conserto familiar. Confere Malaquias 4, verso 6. Além desse tema, ele aborda o assunto dízimo e ofertas. Malaquias 3, do 7 ao 12. Repetindo o ensino de Salomão em Provérbios 3, versos 9 e 10, sendo esse texto usado até hoje como base bíblica para os crentes fiéis contribuírem financeiramente com a casa de Deus. Só para a gente lembrar, tá? Alguns aí que ficam dizendo que hoje em dia a gente não tem que entregar 10% daquilo que a gente ganha, só para a gente lembrar, se naquela época eles entregavam aquilo que eles produziam, até porque não era o dinheiro, né? O papel moeda não era tão circulante. Hoje em dia, o dinheiro é o papel circulante, o papel moeda que move o mundo, certo? Então, a igreja, templo, precisa sim do nosso dinheiro, tá? Precisa sim da nossa contribuição. Porque todos nós gostamos de chegar no templo e encontrar um banheiro limpo. O banheiro não é limpo com um estalar de dedos do zelador. Ele precisa de produtos de limpeza e precisa da mão de obra, certo? Todos nós chegamos no templo, gostamos de encontrar um ventilador para refrescar, ou um ar-condicionado. Isso também não vem com estalar de dedos, vem com dinheiro para poder botar o ar-condicionado, para botar os ventiladores, vem com dinheiro para pagar a luz, certo? Outra coisa, também não é com estalar de dedos que a igreja, o templo, tem os instrumentos funcionando, certo? Tem água geladinha lá no bebedouro, certo? Então tudo precisa sim do dinheiro, do nosso dinheiro. Tá? Eu posso falar isso com tranquilidade porque eu não sou pastor, porque de repente alguns críticos aí poderiam dizer, ele está falando que ele é pastor. Eu não sou pastor, sou diácono, certo? Então me sinto com total liberdade para falar. Sei do que eu estou falando porque eu já fui tesoureiro de igreja, tá? Sei que a igreja precisa do dinheiro para pagar as contas, para fazer a coisa funcionar. Trabalhei em administração de igreja, então sei do que eu estou falando em termos materiais. Só abrindo esse parênteses para reforçar a questão do dízimo e vamos então fazer a conclusão. Bem, nós vimos que esses 3 profetas, eles atuaram para tentar tirar o povo da apatia espiritual, tentaram despertar o povo a se unificar novamente, a se reconstruir como nação, tendo em vista que eles já estavam ali massacrados no cativeiro. Mais um cativeiro, né? E deveria servir de lição, né? Porque todas as vezes que o povo foi infiel, desobediente ao Senhor, o povo foi massacrado, levado cativo. Só voltar lá na história. Foram os egípcios, certo? Até que Moisés foi levantado para tirar o povo do cativeiro. Foram os filisteus. Sansão começou o trabalho de tirar Israel das mãos dos filisteus. Foram os assírios, que massacraram Israel, reino já dividido. Os babilônicos, que massacraram Judá. Mas o povo não tomou vergonha, tá? O período interbíblico, 400 anos, que não teve mensagem profética, isso você vai encontrar na Bíblia. Entre o final, o último versículo do livro de Malaquias e o primeiro versículo de Mateus é o período interbíblico, 400 anos, silêncio de Deus.
O povo totalmente entregue ao pecado, à imoralidade. Nesse meio tempo aí, a história nos mostra que os gregos tomaram o poder das mãos dos medos e dos persas. Aí você confere isso lá no livro de Daniel, tá? Aqueles sonhos que Daniel teve, aqueles 4 reinos, coisa e tal. Aí depois é que os romanos chegaram e o povo totalmente entregue, o povo de Israel totalmente corrompido. E aí a gente vê que quando Mateus começa a escrever, o povo de Israel estava massacrado pelos romanos, né? A Judéia, tudo era província de Roma. Ficou claro aí? Então, a mensagem principal aí, até essa lição, e daqui para frente a gente vai ver outros profetas, a gente vai ver que toda vez que o povo é infiel, é aprisionado, levado cativo por alguém. E que isso sirva de lição para nós, nesse século 21, para que nós venhamos a nos manter fiéis ao Senhor, para que nós não venhamos a ser levados cativos, nem por nenhum reino dessa terra e nem por Satanás, certo? Para que nós não venhamos a perder as nossas almas e nos perdermos aí no meio do caminho e deixarmos de alcançar tão grande salvação que nos foi dada por Cristo Jesus. Bem, foi só até aqui que o Senhor me deu, que o Senhor abençoe grandemente, que aquilo que certamente eu não tenho como fazer porque eu sou ser humano, que o Espírito Santo possa fazer, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Bem, eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal, muito obrigado aí, peço a você para compartilhar esse vídeo, compartilhar os outros que estão aí disponíveis no canal, que você seja mais um a pregar essa palavra, a fazer com que as redes sociais tenham aí mensagens que tragam paz, conforto, edificação, ensino bíblico. Ah, e outra coisa, não é só o meu canal não, tá? Você que está inscrito aí no meu canal, você pode se inscrever em um montão de canal aí. O YouTube ele tem isso de bom. A gente pode se inscrever em um monte de canal ao mesmo tempo e pode ver vários vídeos e, sabe, ajudar a trazer coisas boas para as redes sociais, certo? Tem muita gente boa usada por Deus que prega a palavra verdadeira, genuína, certo? Mas eu agradeço a você porque está inscrito aí no meu canal. E você que ainda não está inscrito, eu quero deixar o convite para você se inscrever, quero deixar o convite para você, quando você se inscrever, clicar no sininho para você receber as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E também peço a você para compartilhar esse vídeo, entendeu? Mesma coisa, pregar a palavra também, entendeu? Ajudar a trazer aí coisas boas para as redes sociais, a gente despolitizar, sabe? Trazer coisas espirituais, certo? O mundo está precisando disso. O Brasil e o mundo estão precisando ouvir a palavra do Senhor. O Brasil e o mundo estão precisando realmente compreender que o mais importante de tudo é nos achegarmos a Deus nesse momento. Porque é só Ele que vai poder tirar a mão dele de cima do mundo, livrar o mundo desse coronavírus aí. Isso é só um sinal de que a sua vinda está próxima. Bem, vem comigo aqui. Então eu agradeço a você aí por estar aí até agora. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, estando vocês inscritos, estando vocês ainda para se inscrever, tá? Um forte abraço, espero vocês aí no próximo vídeo, tá? Seja ele de estudo, seja ele de dica de leitura, seja ele de mensagem da palavra de Deus. Tá? Desejo do fundo do meu coração que essa palavra cresça e germine nos corações de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.